Olá, meus amigos. Estamos finalizando o domingo de Páscoa. E que nesse domingo, que é uma data tão especial, o verdadeiro significado da Páscoa esteja reinando no seu coração, no meio da sua família, que é Jesus Cristo. Nós estamos gravando uma série de mensagens falando de alguns princípios do Senhor, que se você tomar a decisão de segui-los, colocá-los em prática, eu tenho a certeza que esses princípios abençoarão ricamente a sua vida em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar mais um. E eu quero ler um versículo que está em Jeremias, no capítulo 31. E o versículo é 33. Eu quero ler só esse versículo para a gente poder fazer uma breve meditação e nós falarmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A palavra de Deus diz assim, em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós vamos falar hoje de autogoverno, ou seja, não pode ser governado por duas pessoas. É um governo sem interferência de outro. Ao entendermos os princípios de Deus, o nosso Senhor, paramos de correr atrás dos benefícios, amados. Paramos de correr atrás das nossas necessidades. E aí elas começam a vir atrás de nós. Aí a palavra do Senhor, em Deuteronômio 28, se cumpre nas nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor, elas virão atrás de nós e elas nos alcançarão. Isso não significa que eu tenho que ficar parado, de braços cruzados, esperando as coisas acontecer. Não, amados. A vida com Deus é uma vida em movimento. Nós não podemos ficar parados. As coisas não acontecem quando nós estacionamos, mas nós temos que continuar caminhando em direção ao nosso alvo. A pergunta é a seguinte hoje: quem está no governo? Quem ou o que está no governo da sua vida hoje? Da maneira bem simples, os princípios cristãos do autogoverno começa com Deus reinando internamente no seu coração, no coração de todo aquele que nele crê. Isso é um princípio cristão de autogoverno. Para que haja verdadeiramente liberdade na sua vida, o homem, ou na minha vida, o homem deve ser governado internamente pelo Espírito Santo e não por forças externas, pelas situações. Tem muitas pessoas, amados, que hoje, na situação que nós estamos vivendo, é a situação externa que tem governado a vida dele. Porque a situação externa tem tirado a paz, tem tirado toda a estrutura dele. Então nós não podemos ser governados pelas circunstâncias. Nosso governo tem que ser através de Deus, através do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que essas coisas externas, as forças externas, elas direcionem, guiem ou governem a nossa vida e tampouco o nosso eu. O nosso eu, o nosso coração, a palavra de Deus diz que é enganosa. Vale lembrar que o governo se inicia primeiramente na minha vida e depois ela passa a se estender para minha família, para minha igreja, para minha comunidade, para o meu trabalho e até mesmo para a nação. Porque se nós, como a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 3,5, se nós não governarmos a nossa casa, e nós somos casa do Senhor, como nós vamos cuidar das coisas do Senhor? Como é que nós vamos cuidar da igreja de Deus? O autogoverno é o senhorio de Cristo na sua vida, possibilitando que os princípios de Deus governem as nossas decisões, as nossas escolhas, que afetam a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa comunidade, a nossa igreja.
Todas as vezes que nós entregamos o senhorio da nossa vida para Jesus, Ele nos guia e nos direciona para aquilo que está no coração de Deus. Você tem que permitir hoje que o Espírito Santo de Deus governe plenamente e completamente a sua vida. A palavra de Deus tem que governar inteiramente o seu coração, de uma maneira involuntária, não é de uma maneira forçada, fazendo com que sempre nós escolhemos os caminhos do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós temos que escolher os caminhos do alto, amado, os caminhos que nos apontam para a cruz. Quando nós pensamos, raciocinamos com a revelação de Deus, então o governo de Deus e a sua palavra fluem nas nossas vidas. E nós temos a capacidade de abençoar outras vidas. Esse é o propósito de Deus, amado, que nós possamos abençoar as pessoas. Na velha aliança, quando Deus deu para Moisés os mandamentos, as leis, Ele escreveu numa pedra. A palavra de Deus diz que foi gravada numa pedra. Mas na nova aliança, todas as leis, tudo aquilo que o Senhor espera de mim e de você, tem que estar gravado no seu coração. Tem que estar gravado internamente, não externamente. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, tem que estar gravado no nosso coração. A palavra de Deus diz que o povo padece por falta de conhecimento. E se você não conhecer qual é a vontade do Senhor para a sua vida, e quais são e o que é tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, você não vai conseguir viver. Você pode tomar posse de uma herança se você não conhece os seus direitos? Você pode reivindicar uma herança se você não sabe que você tem direito a ela? E é isso que Deus está falando para mim e para você, quando Ele diz que a gente padece por falta de conhecimento. Como é que você vai reivindicar alguma coisa perante o Senhor se você não sabe que você tem direito? Se você não sabe que tudo aquilo é seu? Nós temos a mania de ficar pedindo coisas para Deus, coisas essas que Ele já nos deu. É simplesmente nós tomarmos posse daquilo que Ele já nos entregou. E nós ficamos pedindo. E muitas vezes a gente não recebe a resposta, porque Deus já deu. Ele só está esperando que nós, pela fé, tomamos posse de tudo aquilo que Ele já tem liberado para as nossas vidas. Mas você só vai conseguir entender isso quando você conhecer quais são os seus direitos, quais são as promessas de Deus para a sua vida. Quando você tiver bem claro os propósitos de Deus para a sua vida. Todos nós fomos criados por um propósito. Todos nós fomos criados por um propósito. Ninguém, amados, veio ao mundo por um acaso. Todos nós temos um propósito. Você sabe qual é o seu? Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Uma coisa eu tenho certeza, amados. Ele deseja que eu e você, que todos se salvem por intermédio de Jesus Cristo. O propósito de Deus, o primeiro propósito de Deus é que você conheça Jesus, reconheça quem Ele é. E depois, amado, que você pegue essa mensagem e leve para outras pessoas. O desejo de Deus é que essa mensagem da cruz seja propagada nos 4 cantos desse mundo. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o propósito. O propósito nosso é ide e pregai. Ou seja, anuncia as verdades. Anuncia que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus abençoa. Quando você entender os princípios do Senhor, e quando você deixar que esse autogoverno do Senhor reine a sua vida, a sua casa vai ser abençoada, o seu trabalho vai ser abençoado, a sua comunidade, a sua igreja, onde você estiver inserido, vai ser abençoado. O autogoverno cristão faz dos princípios de Deus
um requerimento para os nossos corações. A pergunta que eu quero deixar no seu coração, e eu quero que você reflita e que você seja verdadeiro com você mesmo. E eu espero que você consiga identificar isso. Quem ou o que está no controle da sua vida hoje? Quem ou o que está dominando, direcionando a sua vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu agir, o seu falar? A pergunta é: quem ou o que está no controle de tudo na sua vida? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. E se você responder para você mesmo, é Deus, amém, amados. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 26:3 que Ele conservará em perfeita paz aquele cuja mente está nele, porque confia nele. Então, se você realmente está sendo governado pelo Senhor, se os seus passos estão sendo direcionados, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nada do que está acontecendo no mundo vai tirar a tua paz. Nada do que está acontecendo no mundo vai tirar os seus olhos do Senhor. Olhe para a recompensa. Pare de olhar para o problema, amados. Um dia Davi foi entregar comida para os irmãos, e os irmãos estavam na guerra. E lá tinha um filisteu, um gigante, Golias, e afrontando o povo do Senhor, afrontando Deus vivo. E Davi chegou lá como entregador de marmita. E ele perguntou: o que estão dando aí para quem enfrentar e vencer esse gigante aí? E os soldados disseram: bom, quem venceu o gigante vai casar com a filha do rei, não vai mais pagar impostos. E ele percebeu, amados, que atrás daquele desafio tinha uma recompensa. Davi foi enfrentar o gigante de olho na recompensa. E ele sabia, amados, porque ele estava de olho no futuro. Ele estava andando, caminhando em cima da palavra que ele tinha recebido, que ele ia ser rei de Israel. Ele sabia que aquele desafio, que tinha por trás uma recompensa, ia fazer com que ele se chegasse mais perto das promessas do Senhor. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para as dificuldades e comece a olhar atrás dela para as recompensas do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Que o Senhor continue guardando a sua vida, protegendo, livrando você de todo o mal. Eu quero continuar declarando que na sua casa praga alguma se achega. Eu quero continuar declarando que você é mais que vencedor. Tire os olhos da circunstância e coloque os olhos no Senhor. Esteja os seus olhos fitos nele, amado, porque eu creio que nós sairemos fortalecidos de tudo isso, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, se você tem sido abençoado com esses vídeos, se você tem sido abençoado com essas mensagens, deixe um comentário lá, amado. Deixe um comentário, dá um like. Todas as vezes que você faz joia, dá um like, você aperta a mãozinha, você faz com que esse vídeo abençoe outras pessoas. Então faça isso, amado. Não só assista, não seja egoísta no ponto de assistir e ser abençoado somente. Faça com que outras pessoas já sejam abençoadas. Então compartilhe. O pouco na sua mão multiplicado, ou seja, você pegando esse pouco que tem chegado à sua mão, você distribuindo, enviando para outras pessoas, você está multiplicando. E pela sua fidelidade, o Senhor te colocará no muito, em nome de Jesus. Esse é um outro princípio, o princípio de pegar o seu pouco e multiplicar.
Eu quero que Deus continue te abençoando grandemente. Eu quero pedir isso para Ele. E eu tenho certeza, amado, eu tenho certeza que o Senhor ouve as nossas orações. E eu quero te agradecer por ter me acompanhado. Eu quero te agradecer por ter assistido os vídeos e eu espero que isso tenha edificado a sua vida. Enquanto o Senhor permitir, nós estaremos aqui. E amanhã, se Ele permitir, nós estaremos também gravando uma outra mensagem que vai direto para o seu coração. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz do Senhor.